XPLG 11, um dos maiores fundos imobiliários de logística do Brasil, está caindo a cotação em aproximadamente 12% apenas nesse ano de 2026 e muita gente está olhando só o valor patrimonial de 0,87 e está falando que é uma das maiores oportunidades ao se investir em fundos imobiliários de tijolo, sendo que o fundo continua pagando 0,82 centavos por mês por cada cota que você tem. Mas será que realmente é uma oportunidade única ou existe muito risco embutido nessa tese? E é justamente isso que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, uma análise completa do XPLG 11. A gente vai esmiuçar aqui os dados, esmiuçar os números para saber, ao final das contas, se é uma oportunidade ou se não é uma oportunidade. Eu já te adianto uma coisa, esse vídeo aqui que você vai acompanhar agora, não é aquele que eu vou abrir aqui, mostrar para você o PVP de 0,87, falar que está com desconto sobre o valor patrimonial, que as cotas dos fundos imobiliários estão caindo devido à alta de juros. Não é nada disso, pessoal. Realmente a gente vai entender os riscos existentes aqui na tese. Agora, para a gente entender como é que funciona o XPLG hoje, como é que ele está atualmente, eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês. Olha só, o segmento, é o logístico, inclusive ele é um dos maiores fundos imobiliários de logística do Brasil. A gestora é a XP Asset, ele é administrado pela Vortex e é do tipo de tijolo. Isso aí não era novidade para ninguém. Afinal de contas, se você já investia ou pretende investir em XPLG 11, isso aqui é o tipo de informação muito básica. E olha só, a área bruta total dele, a área bruta locável, que é esse ABL aqui, de 1,72 milhão de metros quadrados, ou seja, 1.720.000 metros quadrados de área bruta locável. Tem aproximadamente 31 empreendimentos em 6 estados diferentes e com mais de 342 mil cotistas, com o patrimônio líquido atualmente de 5,4 bilhões de reais. E o portfólio do XPLG 11 hoje está atualmente em 95% em ativos reais, ou seja, ativos de galpões logísticos, 3% de ativos financeiros e 2% de cotas de outros fundos imobiliários. Agora a gente vai entender de fato quem paga o aluguel lá para o XPLG 11, ou seja, os principais locatários. Aqui na tela a gente já consegue ver essa informação. Os principais locatários aqui quem são? Mercado Livre, Leroy Merlin, Lojas Renner, SBP, Amobile e os demais com 51%. Mas olha só que loucura, Se a gente somar isso daqui tudo, pessoal, esses principais locatários aqui, vai dar aproximadamente 44 a 45% aqui, ó, com os principais locatários, sendo 1, 2, 3, 4, 5 locatários correspondem a quase 50% da receita do XPLG nos dias de hoje. Aqui na tela tem uma informação muito importante também que você precisa se atentar, que é isso daqui, ó, 51% dos contratos são típicos e atípicos correspondem a 49%. O que significa isso? Contratos típicos são aqueles que têm revisão de forma periódica, ou seja, o risco é um pouco maior. Afinal de contas, numa revisão dessas, simplesmente o locatário pode chegar para você e falar assim, não quero mais locar esse galpão logístico de vocês não. Esse valor está muito alto, eu não estou mais afim, e aí simplesmente rescindir o contrato. Diferentemente do contrato atípico, que são o quê? Aqueles contratos com prazo maior de duração. E se ele se ausentar, se ele rescindir o contrato, ele tem que pagar uma multa, e geralmente essas multas são muito altas. E a última informação que a gente pode retirar desse slide também é essa daqui, ó, os indexadores, ou seja, 93% desses contratos são corrigidos pela inflação e os outros 7% corrigido pelo IGPM. Isso daqui, pessoal, é muito importante, muito bom para o cotista, afinal de contas ele está recebendo um rendimento acima da inflação. Pelo menos é para receber. Afinal de contas, o XPLG 11 está cobrando, através dos seus contratos, a correção pela inflação. Nada mais justo do que ele repassar isso também para o cotista, aumentando assim os rendimentos. Beleza, Bruno, agora eu entendi que 51% dos contratos do XPLG 11 são típicos, 49% são atípicos, mas quando que vence esses contratos? E olha só na tela aqui, porque já vai chamar a sua atenção para alguns dados aqui, inclusive, esse daqui, para mim, é o principal risco do XPLG 11 atualmente. E a gente vai começar a acompanhar eles a partir de agora. Quando vencem os contratos? Pessoal, olha essa informação aqui, ó, 21% dos contratos, vou até colocar um asterisco gigante aqui, ó, para você acompanhar. 21% desses contratos todos vão vencer agora, em 2026. É um risco imediato com a vacância e a inadimplência subindo nos últimos meses, igual a gente acompanhou nos relatórios da gestão aí do XPLG 11.
Então, 21% dos contratos vencendo agora em 2026 já liga o sinal de alerta. Será que não é esse o principal motivo da queda do XPLG11? Mas vamos seguir aqui o fluxo para você entender realmente o raciocínio todo. Olha só, 5% dos contratos vão vencer em 2027. É uma exposição pequena, né, que tem um pouco impacto esperado nesse horizonte. Beleza, 5% é bem diferente dos 21% que já está vencendo agora em 2026. E aí lá, em 2028, 15% dos contratos estão vencendo em 2028. Aqui é uma tensão moderada, é um ponto médio que exige acompanhamento conforme o mercado evolui. Pessoal, a verdade é que 2 anos passa assim, ó, voando. E se a gestão não abrir o olho, não se atentar em relação a isso daqui, vários contratos vão vencer nos próximos anos. E aí como é que vai ficar a gestão? Como é que vai ficar os galpões logísticos? Vão ser alugados novamente? Vão ter uma reforma desses galpões? Aí eles vão vender alguns galpões ou vão comprar outros? Isso daqui, pessoal, a gestão tem que fazer um bom trabalho, porque vários e vários contratos estão vencendo nos próximos anos. E olha só, né, a maioria, 59% dos contratos, vão vencer só depois de 2029. Então, a partir de 2029, está gerando aqui uma boa previsibilidade de receita para o XPLG11 e os investidores, né, os cotistas, não tem que se preocupar tanto assim. Mas aí você deve estar se perguntando assim, poxa, mas a gestão então não está fazendo nada? Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, inclusive a gestão lá em abril, agora de 2026, foi lá e chamou os cotistas para uma nova emissão, captando 1,2 bilhão de reais, e eles já usaram 919 milhões desse dinheiro para comprar 6 galpões logísticos, adicionando 306 mil metros quadrados de área bruta locável ao portfólio. E o cap rate dessas novas aquisições está em torno de 10,6%. Bruno do céu, o que significa cap rate? Cap rate, pessoal, nada mais é do que o retorno que esses imóveis irão gerar sobre o preço pago lá em abril de 2026. Ou seja, o XPLG11 foi lá e comprou alguns imóveis, alguns galpões lá em abril de 2026. E ele está esperando 10% de retorno sobre os aluguéis em cima daquele valor pago lá em abril. Mas como nem tudo são flores, o que acontece quando ocorre uma emissão de fundos imobiliários? O patrimônio do fundo, pessoal, cresce bastante. Em contrapartida, o VP, que é o valor patrimonial, pode cair bastante no curtíssimo prazo. E isso acontece o quê? A pressão sobre as cotas. Por isso que todas as vezes que você acompanha aí uma emissão, logo depois, pessoal, o VP vai lá e cai e a cotação cai junto. Beleza, Bruno, eu já entendi então como é que está funcionando o XPLG11, mas eu não consigo entender, não consigo enxergar por que a cota está caindo 12% apenas em 2026. Será que foi só por conta da emissão? Será que é só por conta da taxa Selic que está alta? Negativo. Eu vou começar a te apresentar isso a partir de agora. E na tela você já acompanha essa pergunta aqui. Por que a cota caiu aproximadamente 10% em 2026? E a primeira delas é isso daqui, ó, diluição da nona emissão, igual eu expliquei para vocês anteriormente. 1,2 bilhão em novas cotas. E isso, pessoal, gera o quê? Uma pressão vendedora no mercado secundário após conversão que ocorreu lá em abril de 2026. Mas esse daqui é o menor dos problemas. Isso aqui já passou e agora a gente tem que olhar daqui para frente. E o que mais está pegando no XPLG11 é isso daqui, ó. A vacância, pessoal, está subindo e subindo muito. Olha só, esse centro de distribuição aqui de Piracicaba e a Cislog lá no Rio de Janeiro devolveram os espaços. E a vacância física, pessoal, olha só o que aconteceu, foi para 8,1%, ou seja, muito elevada. E aí, esse imbróglio já está há alguns meses. Lá em março de 2026, a vacância estava em 8,7%. Aí, em abril, caiu para 8,1%. Mas nesse último relatório agora de junho de 2026, o XPLG está falando a mesma coisa. A vacância ainda continua em 8,1%, ou seja, um sinal de alerta aqui, ó, piscando para o investidor. Agora, o terceiro risco que também está muito elevado é isso daqui, ó, inadimplência elevada. Vou até botar uma setinha aqui para cima para você entender. Nossa, essa aqui ficou horrível. Mas olha só, chegou a 8% em abril com 6 locatários e recuou para 5,9% em maio, mas ainda preocupa. Pessoal, um portfólio igual do XPLG11, são galpões logísticos muito grandes, muito robustos, de extrema qualidade. Uma inadimplência de 8% em abril é muito elevada. E aí, beleza, foi lá para maio, foi para 5,9%. Mas mesmo assim, pessoal, é muito elevado para um galpão logístico de extrema qualidade. Lá no relatório de gestão, a XP fala isso. Pessoal, a gente está correndo atrás aqui para receber desses inadimplentes, para a gente receber esses aluguéis.
mas enquanto não recebe, o que acontece? O caixa do XPLG11 acaba sentindo. E aí, pelo caixa sentir, acontece o quarto risco, que é esse daqui, ó. Resultado não 100% recorrente. Parte dos 82 centavos vem de ganhos imobiliários pontuais e reserva do NE Logistic FI. E agora eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona isso daqui. Lá no relatório de maio de 2026, a XP soltou um dado que ficou meio alarmante aí para o mercado. E eles falaram da seguinte forma: quase 9 milhões de reais não vieram das receitas dos aluguéis da XPLG11, e sim provenientes de lucros imobiliários. Justamente isso daqui, ó. Justamente das reservas do NE Logistic FI. Bruno, eu só não consegui entender o que é esse tal de NE Logistic FI aí, que eu tanto vejo nos relatórios, tanto vejo a gestão falar, mas de fato eu não consigo entender por que acontece isso. Agora os seus problemas acabaram, eu vou te explicar de uma maneira muito simples. O XPLG11 ele é 100% dono do NE Logistic FI localizado lá no Nordeste. E aí o NE Logistic FI ele tem alguns imóveis, tem alguns fundos imobiliários lá dentro dele que vai o quê? Gerando receita, vai gerando rendimento para esse NE Logistic FI. Só que esse rendimento aqui, essa receita, ele não distribui para o XPLG11. Funciona mais ou menos como se fosse um colchão. Quando o XPLG11 precisa de algum rendimento, aí ele vai lá no NE Logistic FI e fala assim, opa, estou precisando de um pouquinho de dinheiro aí, você consegue me passar? Aí o NE Logistic FI vai lá e passa para o XPLG11. Essa receita que está entrando aqui não é recorrente dos aluguéis do XPLG11, ou seja, é uma receita não recorrente. Bruno, mas então não entendi por que isso é um risco. Pessoal, é um risco até porque se o XPLG11 não está conseguindo angariar receita suficiente com os aluguéis e toda hora ele tem que pegar lá um pouquinho do NE Logistic FI, NE Logistic FI, uma hora, pessoal, essa receita aqui ela vai acabar. Uma hora esses rendimentos aqui ou vão diminuir ou vão acabar. E aí como é que vai ficar, né, as receitas, os aluguéis do XPLG11. Pessoal, depois dessa explicação que eu fiz aqui, eu mereço pelo menos um like e um comentário de vocês aí, tá bom? E agora vamos para o quinto e último risco que atualmente, né, que a cotação está caindo. Selic alta pressiona todo o setor. Com renda fixa pagando bem, o mercado desconta todos os FIIs, não é exclusivo do XPLG11. Pessoal, não bastasse a Selic acima de 14%, a gente encontra ainda títulos com vencimento em 2032 pagando IPCA mais 8, tantos por cento. O 2040 está pagando quase 8% e o 2050 está pagando 7,40%. Pessoal, isso são taxas extremamente absurdas, taxas extremamente altas. Isso impacta diretamente nos fundos imobiliários, impacta diretamente nas ações. Muitas pessoas acabam vendendo suas cotas, acabam vendendo suas ações para o quê? Para migrar para a renda fixa. E agora, para a gente concluir todo esse raciocínio, eu coloquei aqui, ó, o que pode dar de errado no XPLG11. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, é concentração no mercado livre, 23% da receita no único locatário. Se o MELI renegociar ou sair, o impacto é imediato. Vou até colocar aqui, ó, uma setinha aqui para cima, porque o que acontece? Muita gente vai olhar assim e falar assim, ah, Bruno, mas aí o Mercado Livre é uma das maiores empresas aí do mundo, conhecida aqui no Brasil, todo mundo já deve ter comprado alguma coisa no Mercado Livre. Beleza, pessoal, eu espero que daqui a 10, 15, 30, 50 anos o Mercado Livre ainda continue existindo, mas 23% da receita vindo apenas do Mercado Livre é um sinal de alerta muito grande para o XPLG11, principalmente para os cotistas aí que estão investindo nele. Agora a segunda questão aqui, que a gente já tinha até citado, né, a inadimplência acima do normal. 8% em abril, 5,9% em maio, enquanto não recebe, o caixa real é menor que a receita contratada. Isso daqui toda hora ele tem que ir lá, ó, no NE Logistic FI, pegando dinheiro para pagar a renda ali do cotista. E continuando aqui, eu coloquei, só para a gente complementar, o dividendo parcialmente não recorrente, ou seja, esses 82 centavos que ele está pagando lá por mês para vocês, o que acontece? Uma parte deles vem lá do NE Logistic FI. E a gente tem que se atentar a isso porque se a inadimplência continuar alta, se a vacância continuar subindo, cada vez mais ele vai precisar dessa reserva. Aqui eu coloquei também o vencimento dos contratos em 2026. 20 a 21% dos contratos estão vencendo esse ano.
E isso, pessoal, é um risco muito grande para a tese. O risco de renegociação, por exemplo. Imagina que o mercado desacelere, imagine que os locatários não consigam ter muito dinheiro, igual a gente já está conseguindo ver aí, a inadimplência está subindo. Então a renegociação acaba ficando mais morosa. Às vezes a gestão vai lá e passa um pouco o pano, fala assim, não, beleza, não vamos reajustar de acordo com a inflação, vou dar uma carência maior para vocês para a gente renegociar esse contrato. E cada vez que isso é feito, acaba o quê? Entrando menos receita lá para a gestão do XPLG11. E para concluir aqui o raciocínio, eu coloquei aqui dívida com CRIs indexados, aproximadamente 802 milhões em obrigações de longo prazo. Com a Selic alta, o custo financeiro pressiona bastante a margem. Pessoal, a Selic alta ela é muito prejudicial para os fundos imobiliários, para as ações, para o comércio, para você, para mim. Então, isso acaba impactando diretamente nas operações dos fundos imobiliários também. E agora, para a gente concluir, a pergunta final. Bruno, vale a pena comprar XPLG11 ou não vale a pena? E é justamente isso que eu vou desenhar aqui para você na tela. Olha só, pode fazer sentido se você tiver um horizonte acima de 3 anos. Então, ponto aqui positivo, se você tiver um horizonte de médio a longo prazo, pode fazer sentido sim você comprar o XPLG11. Se você já tem uma exposição e estuda aumentar, ou seja, se você já tem uma exposição lá no XPLG11, está querendo aumentar nesse fundo imobiliário e vai lá, então pode fazer sentido para você. Acredita na recuperação da logística. Por que eu falo acredita na recuperação? Porque hoje a inadimplência está alta, a vacância também está subindo, então você tem que ficar ligado. Vale a pena eu me expor ao XPLG11? Vale a pena eu me expor ao setor de logística hoje no Brasil? Isso você tem que colocar no seu papel aí. E aceita o risco de queda temporária nos dividendos. Atualmente está em 82 centavos, mas digamos que esse NE Logística FII acabe zerando lá os seus rendimentos e aí vai impactar aqui diretamente na receita recorrente e não recorrente do XPLG11. Então vai diminuir um pouquinho o dividendo. Está disposto a isso? Se você estiver disposto, então é um bom ativo. Agora, cuidado, presta atenção. Se você precisar da renda estável no curto prazo, pode ser que não faça sentido para você. Vai precisar do dinheiro em menos de um ano? Pode ser que não faça sentido para você. Acha que 82 centavos é garantido para sempre? Então não é para você. Expliquei isso no decorrer do vídeo todinho. E não tolera ver a cota cair mais antes de subir. Então, pessoal, muita gente fala assim, não, agora eu já estou no fundo aqui, pessoal, essa cota aqui está em 0,87, o valor patrimonial, essa cota não vai cair mais não, mas pode cair. Renda variável varia, como diz, tanto para baixo quanto para cima. Então você tem que ficar ligado nisso. Então, pessoal, o desconto real existe e o risco operacional também. Então agora cabe a você fazer seu trabalho. Falar assim, poxa, agora eu entendi como é que funciona a tese de XPLG11, eu vou ver se eu aumento minha exposição, vou ver se eu entro nesse ativo ou vou ficar de fora só acompanhando. Isso aí vai depender de você. A minha parte aqui eu fiz que foi explicar para vocês e por isso agora eu chego aqui no final desse vídeo pedindo o quê? Para você curtir, caso você tenha gostado do vídeo, para você deixar um comentário aqui, caso você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Não esqueça também de se inscrever nesse canal ou encaminhar esse vídeo aqui para mais pessoas e assim o canal cresça cada vez mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.